Mergulhando no espelho. Hoje eu trago uma pessoa que eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito. Nós estamos sempre preocupados com saúde, com bem-estar. E hoje está aqui comigo o nutricionista e personal Juliano Lavoisier. E aí, Juliano, Tudo bom, Agenor? como está? Tudo bem, graças a Deus. Que bom que agora você falou. Que bom Agenor, não falou senhor Agenor, né? Né, acostumado. Estamos de frente a frente aqui, vamos fazer acontecer. Thomas, sabe o que é? Nós estávamos conversando aqui, brigando o tempo todo. Por quê? Porque desde que eu conheço, ele se chama sempre de senhor. Senhor Agenor, de cara, para de me chamar de senhor não para o podcast, e você vai me chamar de você. E ele faz um esforço, faz isso daqui a pouco, senhor Agenor, tudo bem? Na hora importante deu certo. Agora deu certo. Você se preocupou, não se preocupou? Com certeza. Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo tranquilo? E Está contigo? disposto a mergulhar no espelho? Total, estamos aqui 100%. Você é nutricionista Perfeito. e personal esportivo, é isso? Isso, personal trainer, né? Certo. A gente forma em educação física e tem diversas atuações distintas nas atividades físicas. O personal trainer, ele atua na musculação. Certo. Agora, como nutricionista, vamos ser bem direto. Quais Perfeito. são os alimentos que mais fazem mal à saúde? Existe ali a categoria que é classificada como alimentos processados, ultraprocessados, os famosos embutidos também. Eles são sempre vistos como os alimentos mais maléficos à saúde. Podem gerar problemas direcionados como doenças a câncer, doenças circulatórias, mas no geral o que vai fazer diferença mesmo para uma pessoa para dizer um alimento se ele é bom ou ruim é a frequência que essa pessoa come e a quantidade que ela come. Agora, me dá uma ideia de que alimentos são esses, porque Ah, ficou um pouco subjetivo. certo. Vamos ali na classe dos embutidos, alimentos como salame, alimentos como apresuntados, que são alimentos ultraprocessados que acabam gerando um prejuízo maior por conta que eles têm uma grande quantidade de sódio, uma grande quantidade de algumas substâncias químicas que não são naturais para a nossa digestão, fisiologicamente falando. E refrigerante entra nessa relação. Os refrigerantes costumam ter alguns corantes, como o caramelo 4, que tem estudos que mostram que esse caramelo 4 contido no refrigerante, ele pode ser cancerígeno. Os refrigerantes adoçados também com açúcar, geralmente tem uma grande quantidade de açúcar numa porção pequena. Por exemplo, 200 ml de um refrigerante de Guaraná ou de Coca, de cola, ele tem em média 40 gramas de açúcar. A versão diet, ele não tem açúcar, porém tem o corante também, que acaba sendo ali prejudicial. Esse corante que é o caramelo 4. Agora, sucos de caixinha. As pessoas sempre falam que Sim, não é sim. legal. Como é isso? É por um critério parecido com refrigerante novamente, um teor ali mais alto do sódio e também do açúcar, já que eles não têm o suco proveniente ali da fruta ou muito pouco. Se você reparar na embalagem ali dos sucos de caixinha, muitas vezes está descrito como 5% do suco da fruta, 10% do suco da fruta. Ou seja, uma grande quantidade de água e aromatizantes também para dar aquele sabor, aquela aparência Bonita, isso, saudável. que Não... se parece com a fruta, às vezes até mais bonito, né? Mas de fato não é natural, muito menos saudável. Agora, uma pessoa que quer perder peso, Certo. qual é a primeira coisa que ela tem que fazer? Ela não faz ainda musculação, ela Aham. não faz muito exercício, mas ela resolve perder peso de uma maneira saudável. O que ela deve fazer primeiramente? Bom, se tratando de alimentação, é buscar uma alimentação em que ela consuma no final do dia menos calorias do que o corpo dela gastou. Certo. Porque se ela consumir menos calorias que o corpo dela gastou, automaticamente a gente vai utilizar as reservas corporais. Certo. E é nesse momento que o peso desce. Agora, Agenor, existe uma diferença entre perder peso e emagrecer. Porque quando eu emagreço, eu perco gordura, que é o que eu tenho que perder, sem prejudicar a minha massa magra, que é o que garante minha imunidade. Quando eu. Como? Como você pode repetir? Assim, existe uma diferença entre emagrecer e perder peso.
Quando eu perco peso, eu perco no geral, perco gordura e perco também massa magra. Certo. Na situação de emagrecimento, eu perco gordura corporal e preservo a minha massa magra, Que é o ideal. que é o ideal. Certo. Perder peso às custas de perder massa magra, eu posso deixar minha saúde prejudicada, já que a massa magra ela é importante para a nossa imunidade, certo? Para a nossa proteção. A massa magra, por exemplo, falando de músculo, é importante para proteger nosso corpo de impactos e tudo mais, proteger nossas articulações também. E a nossa massa magra ela é importante para a produção de hormônios, hormônios necessários para a condição fisiológica do nosso corpo, as condições naturais do nosso corpo. Certo. Agora, me fale algum alimento que a pessoa tem que tirar que vai ajudar nesse processo. Porque a pessoa fica. Tudo bem, eu entendi toda esta parte, mas que alimento eu tiro? Sobretudo, quando a gente está falando que essa pessoa quer perder gordura corporal, ela deve ter uma alimentação em que ela costuma consumir açúcar, alimentos fritos, no óleo, né? Então, assim, se puder evitar o açúcar e evitar doces. Evitar doces, açúcar de modo geral. Não Sim. só aquele que adoça o cafezinho, o suco, mas as sobremesas que levam ali também açúcar na composição, né? Muitas vezes na forma de caramelo mesmo. Seriam sobremesas. Massas, algumas massas também, que tem que tomar... Que exemplo? Que massa? Pizza, não é deixar de comer, mas comer numa frequência muito mais baixa, de vez em quando só. Isso. Pizza. Reduzindo a frequência já vai ter um aspecto positivo. O problema em si não está... As pessoas associam a massa, por exemplo, ao macarrão, mas o problema em si não está no macarrão, está no modo de preparo. Às vezes, quando vai comer uma massa à base de macarrão, aí adiciona uma quantidade grande de óleo ou de alguma outra fonte de gordura. Porque mesmo o azeite, apesar de ser ali uma gordura relativamente saudável, uma quantidade grande ela acaba sendo prejudicial. Azeitona, que é uma fonte de gordura, então assim, tem que tomar cuidado com a quantidade, porque acaba tornando o prato muito calórico. Porque, querendo ou não, os componentes que você adiciona ali, às vezes você adiciona no mesmo prato de macarrão. Azeitona, azeite, bacon, fontes de gordura distintas que vão somar calorias, né? Já que a gordura, na mesma quantidade em grama de um outro macronutriente, como o carboidrato ou a proteína, ele tem 2 vezes mais calorias, na mesma quantidade. Certo. Agora, eu suponho que uma pessoa de mais idade tem um regime, não digo nem regime, que a palavra regime uma nem dieta. A palavra dieta é muito mais forte porque é constante, é o ideal, não é? É o conjunto do que a gente come ao longo do dia todo. Uma dieta para uma pessoa jovem é diferente para uma pessoa de mais idade, não é? Sim, sim. Quais os maiores erros que as pessoas cometem? Os jovens cometem. Vamos começar com os jovens. Tá ok. Então, é muito comum a gente utilizar as comidas prontas pelo fato da praticidade. E o jovem está na correria do dia a dia, trabalho, faculdade, transporte público muitas vezes, e ele tem às vezes 10 minutos para comer e ele não trouxe um alimento preparado previamente. Ele acaba indo ali no mercado da esquina ou na lanchonete e comendo um salgado, tomando um suco de caixinha no mercado, porque é o mais prático. Então o erro que ele acaba cometendo é não se preparar antes, levar as suas refeições no momento em que ele tinha disponibilidade de tempo para preparar, já que no dia a dia de fato vai ser corrido. Mas, Agenor, você concorda comigo que todo mundo tem ali pelo menos um dia de folga ou um turno que possa para preparar previamente ali alguns alimentos e consumir nos dias que são mais corridos? Então, o principal erro do jovem, eu diria que está em não utilizar o tempo de folga dele, um fragmento disso, para preparar previamente as refeições e não ficar submisso ao que ele encontra na prateleira do mercado ou na lanchonete mais próxima. Agora, os jovens têm essa informação?
A grande maioria, jovens que eu digo, pessoa Aham. até 18, 19 anos, eu diria de 14 a 19, 20, 25, 20, a 25 já, a coisa já começa a mudar. Ele passa a ir atrás dessa informação no momento em que ele precisa. E Quando ele muita. passa a ter um problema ou É, quer ficar mais exato, magro, ficar, exato. né, Ou fazer, esteticamente, ou em questões de saúde, ele tem agora um motivo, uma motivação, aí ele vai atrás dessa informação. Mas, no geral, as pessoas não se preocupam com isso até ter um ônus, né? Até ter um prejuízo. a preocupação do jovem é mais com estética. Mas com estética, diga-se de passagem. Agora, as pessoas mais velhas, ainda bem que agora estão se preocupando Uhum. mais, alguns até com estética, mas eu Aham. suponho que Sim, menos preocupação é mais com a saúde quando a pessoa tem mais idade, não é? exatamente. Há umas E exceções aí. algumas exceções Eu sempre. até entro nessa Por exceção que eu exemplo, a tô... Genô, você é um cara ativo que pratica exercício regularmente, que procura, dentro do possível, exercer uma alimentação de acordo para ter cada vez mais vitalidade, né? Porque eu acho a Aham, sua profissão muito importante. Eu tenho um perfeito. personal, mandar até um abraço aí para ele, que é o Charles, Um né? abraço pro Charles. Charles, que já esteve aqui, eu entrevistei, Perfeito. Eu né? vi a entrevista do Ele é meu Charles. personal há 2 anos e pouco. Sim. Eu estou aí Aham. semanalmente e ele é um É. grande profissional. Então é fundamental ter, né, um personal para E, nos orientar, né? perfeito, perfeito. Às vezes a gente pode pensar, quando vê um cara como o personagem He-Man, Hum. que é só músculo que observa-se na figura física dele. Mas na verdade, nós, à medida que envelhecemos, a preservar a massa muscular ajuda que a gente consiga ter mais qualidade de vida em coisas muito simples. Por exemplo, subir uma escada sem ficar ofegante, sem ficar cansado, exercer atividades funcionais do dia a dia, como compras no mercado, carregar sacolas, coisas que todos nós estamos está dentro do nosso dia a dia, da nossa rotina. Então, ter saúde para isso, as pessoas nos seus relacionamentos, ter saúde, ter condição física para encarar as Tem demandas. mais dopamina para Exato. poder produzir, criar, Para quem ter tem uma vida filho, saudável, né? para quem tem filho, ter energia para brincar com os Até para a filhos. impotência, ligado à impotência Isso, também. perfeito. Nos relacionamentos pode prejudicar a falta de disposição física, de condicionamento físico, pode prejudicar o andamento dos relacionamentos. Então, é, o exercício físico, a construção perdão, a boa alimentação, o exercício físico, a construção de um físico tem que ser levado em consideração a questão da saúde. E mesmo que a gente veja na estética uma supervalorização, entenda que se aquilo feito de forma natural, de forma saudável, é 100% positivo para as necessidades básicas de uma pessoa. Você podia nos falar sobre alguém, alguma pessoa que passou por um processo de transformação e foi seu Certo. aluno? Como foi esse processo? Como ficou? Você poderia falar alguma coisa a respeito? Perfeito. Eu vou dar dois exemplos de condições diferentes. Um rapaz que me procurou porque ele precisava emagrecer e uma moça que me procurou porque ela queria ganhar massa muscular. Veja bem que esse rapaz que me procurou, na época que ele procurou, ele estava em torno de 150 quilos. 149 alguma coisa. E durante o processo, cuidando da alimentação dele e do exercício físico, a gente conseguiu ter uma redução de mais de 40 quilos. Isso se deu porque, assim, ele nunca de fato tinha direcionado as duas coisas em conjunto. Já tinha tentado fazer dieta, já tinha tentado praticar atividade física coletiva, mas ele, até pelo excesso de peso, ele se incomodava um pouco com a aparência dele, de ser observado, já que se tratava de um rapaz de 1,78 m com 150 quilos, né? E então eu tive toda uma paciência em lidar na situação dele. Os intervalos nos exercícios eram um pouco maiores, porque ele tinha que se recuperar. Também se incomodava muito com o corpo aparecer por baixo da roupa em movimentos que ele tinha que se alongar. Então tinha toda uma diferenciação. Então, assim, é um case de sucesso que eu considero, porque foi além do exercício, foi além da alimentação, chegamos ao comportamento. Lidar com o comportamento, aprender as necessidades. Várias vezes também ele acabava ali furando a alimentação, como a gente usa no popular,
enfiando o pé na jaca. Só que nós conversávamos sempre e eu nunca reprimia essa situação que acontecia. Eu dizia, olha, aconteceu agora, o momento seguinte, volta para a alimentação normal, que o processo vai continuar. Estava em déficit calórico, estava se alimentando saudável a maior parte do tempo, estava praticando exercício regularmente. Ele fazia musculação 4 vezes na semana e ciclismo 2 vezes por semana com a tia. E foi um processo para mim assim que eu tenho como um case de sucesso. Qual a idade dele? Na época ele estava com 19 anos. Foi no ano de 2022, ele deve estar com 21 para 22 agora. Você falou aí de comportamento. Certo. Quais são os comportamentos que a maioria das pessoas tem que não são saudáveis? Olha, no geral, hoje em dia, por exemplo, principalmente na realidade do que se vê em São Paulo, a gente pode dizer que o uso do tabaco, por exemplo, é o que mais acaba se destacando ali. As pessoas utilizam o refúgio do cigarro para lidar com a ansiedade de uma cidade tão agitada, uma cidade tão corrida. Eu digo São Paulo porque é muito comum que as pessoas fumem. Não é normal, mas é comum que as pessoas fumem. Mas São Paulo acaba sendo uma das cidades que mais se destaca nesse quesito. Por conta do estresse, por conta da rotina, o dia começar muito cedo e acabar muito tarde, transporte público lotado o tempo todo. Então, o ambiente influencia, gera esses picos de ansiedade e numa forma de, o senhor até citou agora há pouco, de ter mais dopamina, a pessoa acaba utilizando o cigarro, que é um recurso de alívio imediato. Mas prazer imediato. Prazer imediato, mas que acaba prejudicando a saúde. Então eu diria que o cigarro, o consumo excessivo de álcool. O álcool, na verdade, qualquer dose é comprovado que é tóxico, qualquer dose de álcool. Mas a gente percebe de inclusive fato... a cerveja. Inclusive a cerveja. Todos nós não, a gente toma de vez em quando cerveja, um vinhozinho no frio. E recentemente até saiu um estudo que demonstrou que qualquer dose de álcool que a gente consuma aumenta em 15% a aparição de alguns tipos de câncer. Álcool no geral. Muitas vezes a gente associa o câncer, doenças desse tipo com refrigerante, açúcar, mas muitas vezes também esquecemos do álcool. O álcool também tem esse prejuízo e agora tem estudos que mostram isso. Essa prevalência acontecendo. Certo. Agora, no meio de agora você consegue conciliar as duas profissões? Eu sei que são muito, Sim. uma complementa a outra. Sim. Mas como é esse seu atendimento? Pessoa chega, tem pessoas que fazem só musculação, ou lhe procuram para as duas coisas, ou procuram para coisas diferentes. Como é seu trabalho? Naturalmente as pessoas me procuram porque elas querem ou emagrecer, ou elas querem ganhar massa muscular, ou elas querem ter mais saúde por alguma questão médica que foi orientado a procurar atividade física. Eu começo sempre perguntando se essa pessoa já praticou exercício físico e qual é o objetivo dela. A partir daí, eu apresento uma proposta de avaliar como está a alimentação dela atual e, se ela não faz exercício físico ainda, inserir, e se ela já faz atividade física, corrigir para deixar mais de acordo à demanda que ela pode fazer naquele momento. Agora deve ter pessoas que lhe procuram apenas para fazer como personal. Certo. Deve ter também. Agora, qual a média, a faixa de idade, a faixa etária das pessoas que mais lhe procuram? Entre 29 e 40 anos. Atualmente, entre 29 e 45 anos. E as pessoas com mais idade é bem mais raro, 60, 70, 80? Geralmente, os filhos dessas pessoas mais velhas que me procuram para atender os pais dele. Você está me dizendo que as pessoas com mais de 60 anos, né, de 70, 80... Pacientes de 84 anos. São pessoas que geralmente não lhe procuram. A grande maioria é incentivada ou até levada por uma pessoa mais jovem. Exatamente, pelos filhos ali. Estão sempre mais preocupadas com a saúde?
sempre mais preocupado com a saúde. Tem sempre parte dali da orientação médica, depois de algum tipo de complicação, seja circulatória ou metabólica, ou sofreu uma queda e correu riscos de questão de queda, que é uma das coisas que mais acomete os idosos, né? Então, ganhar massa magra para proteger, para evitar que quebre ali ossos. Então, querendo ou não, o músculo esquelético, né, que vai proteger de possíveis fraturas nos ossos. Então, os ossos estão mais frágeis. Os ossos né? estão mais frágeis. Quando as pessoas lhe procuram, a sarcopenia, a grande maioria, já está num processo mais forte. Cheguei a atender um aluno, por exemplo, Agenor, que ele começou comigo aos 82, foi até os 84, e foi na transição. Eu morava em outro estado, vim para São Paulo. A gente ficou praticamente 2 anos no personal. E ao longo desse período, você perguntou sobre a dificuldade entre o jovem e o idoso. O ganho de massa magra ele é mais demorado, por exemplo. Ele conquistou aí 4 quilos de massa magra nesses quase 2 anos. E treinava comigo frequentemente, 4 vezes na semana. Então, assim, a gente percebe que demora mais ele para ter um resultado, a pessoa mais idosa também. E ele também não está atrás de um resultado estético, ele está atrás de um resultado funcional, que melhore a qualidade de vida dele. Certo. E esse idoso, muitas vezes, ele inicia por uma iniciativa dos filhos, mas no processo ele acaba gostando, porque tira da monotonia, traz algo novo para ele. As pessoas na academia passam a cumprimentá-lo por vê-lo se esforçando. Quando você vê uma pessoa de 80 anos fazendo exercício físico, é de aplaudir, é de admirar mesmo, né? Com a vitalidade, muitas vezes, que o torna mais jovem do que é comum naquela idade. Então, acaba que vai gerando um prazer para aquela pessoa estar ali diariamente. Esse meu aluno de 84 anos, por exemplo, ele ia junto com o filho por volta das 6h30 da tarde. O filho treinava só, sem personal, um rapaz experiente que já treinava mais de uma década. E ele treinava comigo. Ele ficava pressando o filho, vamos, tá na hora. Que já queria treinar, já queria ir para ativa, porque aquele se tornou ali para ele o momento mais prazeroso do dia. Pouco interessante. Mas são raras mais as pessoas. Qual a média de pessoas? Assim, quantos alunos com mais de 60 anos você tem? No momento, eu não tenho alunos ativos de mais de 60 anos. Quando eu me mudei para São Paulo, acaba que eu me relacionei muito com um público entre 29 e 45 mais anos. Jovem, mais jovem. Mais jovem. E São Paulo, por ser uma cidade com um percentual grande de pessoas de fora, né? De forasteiros, vamos dizer assim como eu também sou, os pais dessas pessoas muitas vezes moram em outros estados. Então, eu posso dizer que eu ainda não alcancei esse público aqui em São Paulo de mais idosos, porque geralmente, como eu lhe disse, eles nunca me procuraram diretamente, e sim os filhos por saber do trabalho que eu entregava, por me conhecer de outros trabalhos. Mas é um público muito bom de trabalhar, muito que à medida que vai aprendendo, é satisfatório o feedback ali, é muito bom trabalhar. Eu estou até contente, porque eu sei que é mais difícil, porque na academia, eu tenho 76 anos, né? E não parece, né? Na academia, quem conhece sabe que não parece. Na academia agora já notei, antes não. Antes eu era o velhinho da academia, tinha o outro. Agora já está chegando um pouco mais velho que ficou. Né? Aí eu que sou vaidoso. Se a gente voltar aqui nos anos 90, a gente poderia dizer que você está naquela categoria dos homens de 50 anos dos anos 90. Não, foi. Porque agora... Aí eu chego na academia, eu fico olhando assim, eu digo, gente, eu estou muito vaidoso, eu estou me esnobando, né? Mas agora tem porção de gente com a minha idade, eu já noto que tem gente até mais velha. Perfeito. Já, né, no horário, principalmente no horário que eu vou no horário das 11. E dependendo da região da cidade, então, que você for, Não, pode chamar de senhor, eu não falei, turma. Mas tudo tranquilo, tudo bem, eu tava brincando. Pode me chamar como você quiser. Dependendo da região que você for, o bairro ali, a área costuma ser de moradores mais antigos mesmo. Você encontra bastante idoso, às vezes até mais do que pessoas mais jovens. Eu faço musculação aqui na Paulista. Você tá minha vida está aqui na Paulista, minha clínica na Paulista, e este podcast aqui está sendo gravado aqui na Paulista, numa produtora na Paulista. Cercado de jovens que saem do trabalho e que vão treinar nas academias aqui perto
E aí isso é importante, né? Tem esse espelhamento também aí. Lógico. Todo mundo ativo. Vou chamar o nosso diretor aí, técnico, né? Não é, Paulo? Para colocar aí uma figurinha que ele já sabe quem é. Não é? A ternura. Essa é a ternura. A cadelinha que eu amo, uma cadelinha que eu amo muito, e eu a trouxe aqui para estar sempre presente no Mergulhando no Espelho. Eu vou te passar agora os espelhinhos para que você responda algumas perguntinhas sobre a sua vida pessoal, mas pode falar também dos seus alunos. Escolhi até sem olhar. Depressão. Depressão. E você? Pode deixar, você já teve depressão? Olha, eu nunca fui diagnosticado mas já passei por momentos em que eu diria que eram quadros depressivos. Situações, por exemplo, aquele momento que a gente questiona a vida, ou em outro momento, pós-término de relacionamento, que pode também ser confundido às vezes ali com luto, né? É lógico. E tristeza, você teve tristeza profunda, né? Sim. Lógico. Quantos anos você tem? Tenho 29 anos. 29 anos. Pô, que jovem. Então, escolhi outra. Vida. Vamos lá, o que é a vida para você? A vida é aquilo que a gente dá conta de fazer quando a gente num espaço entre culpa e desejo. O que eu desejo, o que eu acredito, o que eu quero. E a culpa é até onde eu consigo ir sem sentir culpa daquilo que eu faço, que muitas vezes as pessoas sentem culpa, por exemplo, de progredir, porque ela vai abandonar talvez algumas pessoas nesse processo de evolução. Lógico. Então, eu considero que a vida é o que a gente consegue ser entre o que eu quero e o que eu permito, o nível de permissão que eu me dou, e aquilo que eu tenho como culpa e como eu lido com isso. Então, entre a culpa e o desejo ali. Você está nos dando uma visão psicológica de que nós temos, para nós progredirmos, para nós evoluirmos, nós temos que nos permitir. Permissão. Permissão é uma coisa muito importante, porque se eu não permito, eu não estaria aqui fazendo o podcast. Exatamente. Se eu digo, poxa, isso aqui eu não mereço isso. Sim. Isso é difícil para mim. Né? E me sinto culpado se eu não consigo. Vem a culpa por não conseguir. Aí a gente tem a tendência de culpar o sistema político, ou a minha criação que não foi legal, a minha mãe é culpada, meu pai é culpado, e essa permissão é muito importante. Você está entrando no terreno da psicologia. A gente pode até dizer assim que a gente não tem culpa de onde nasceu. A gente não tem culpa de onde nasceu, mas depende da gente para onde a gente vai. Né? Certo. Como disse Jean Paul Sartre, não é o que acontece com a gente, é o que a gente faz com o que fizeram com a gente. Exato. Não é? Eu acredito muito nessa máxima aí que... Ou seja, você também dá um pouco de assistência psicológica aos seus alunos. Acaba que está embutido, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que para a gente construir um físico mais saudável, condicionamento físico, está associado a pegar peso, a coisa assim, mas na verdade é a mente. A gente tem que ter uma mente mais forte que o corpo para dar conta de causar essas transformações. Muitas vezes as pessoas dão conta de começar, elas têm força de vontade, têm motivação, mas não dão conta de continuar porque ainda não conquistou a ferramenta da disciplina. E essa ferramenta da disciplina faz com que você crie perspectivas sobre ir além, não só no exercício, não só na alimentação, mas em tudo que você precisa galgar ali degraus, subir, né, avançar, continuar. Eu gosto muito de pegar peso, eu acho muito importante, porque além do peso fazer bem para uma série de coisas, ele tem um lado simbólico muito forte, porque na vida, para nós crescermos, para nós evoluirmos, nós temos que fazer coisas que até nos difíceis, Sim. que até às vezes a gente sente um pouco de dor. Sim. Não só fazer o que é saudável, o que é bonito, o que é gostoso, o que me dá um prazer imediato.
Porque pegando peso, você não vai ficar forte imediatamente porque está pegando aquele peso. Existe todo um processo. Você dorme e quando dorme é que os músculos começam a serem mais ativados. Tem até só comentando esse assunto, um livro que eu quero muito ler, que diversos personagens, assim, digamos, do nosso cotidiano, que me inspiram já. Pessoas que nem se conhecem já falaram sobre esse livro, que é o Antifrágil. Eu ainda, particularmente, vou ser sincero, não li, mas pretendo ler, porque trata dessa coisa de lidar com a dor e se fortalecer baseado nisso. Porque a mudança, ela tem um preço, né, ela vai custar a nossa paz, o nosso descanso muitas vezes, mas é necessário ali para... Através da frustração, Exato. através da dor, nós vamos crescendo, vamos evoluindo. Aí você diz, não, aconteceu tal coisa, eu fiquei muito frágil fisicamente. Isso pode acontecer, mas emocionalmente, se você elaborar isso dentro de um processo de terapia, você vai ser uma pessoa muito mais forte. Porque a dor nos fortalece. Se a gente elaborar essa dor de uma maneira tranquila, de uma maneira até se entregando ao profissional da área. Perfeito. Tem que ter essa estratégia, né, que o profissional traz, porque assim você consegue mensurar de fato o olhar externo, mas o olhar de quem sabe as raízes de cada situação que vai surgindo ali, né? Sabe avaliar isso e dizer se aquilo está dentro de digamos assim, de uma esfera saudável, de normal, que é normal, sentimos tristeza, alegria, está dentro de uma esfera saudável, você já ultrapassou isso, né? Para uma outra situação, às vezes ali patológica. Eu não sou eu, você que sabe dizer sobre. Pode chamar de si. Você que sabe dizer a respeito. Mas pode pegar aí. Mas, desculpa, eu me interrompi. Então, mas ter essa saber que vai ter que lidar com frustração, que vai ter que lidar com diversos problemas, que não tem vida fácil. E que muitas vezes quem já venceu, quem já superou ali muitos desafios, ainda tem outros a superar e passa pelo mesmo tipo de problema que uma pessoa que ainda não passou por que ainda não teve essa iniciativa. Não foi de forma fácil. É muito fácil muitas vezes você olhar para o resultado de alguém, a pessoa que está no dia 100 dela e você no seu dia 2 e você falar, putz, eu não vou... Foi fácil para essa pessoa. Ela passou o dia 3, 4, 5. Toda essa jornada que você tem a cumprir, essa pessoa já passou, com certeza. Se ela não passou, alguém passou por ela. Quem sou eu no espelho? Quem você é no espelho? Agenor, além do teu lado profissional, quem é você? Agenor, eu vou lhe dizer que frequentemente eu converso comigo mesmo no espelho. Porque eu vejo pelo meu olhar, muitas vezes, se eu estou sendo, diante da circunstância, tomado pelo ego, sobre algo que eu quero, muitas vezes sobre a pressa, o porquê que eu estou buscando. É um dos momentos que eu consigo mais ser sincero comigo mesmo, é quando eu me olho no espelho e me faço alguma pergunta. Porque eu consigo ver, às vezes, se meus olhos estão mais secos, se eles estão mais úmidos, assim. Eu consigo perceber se meu olhar, ele está... como eu posso dizer para você? Eu consigo perceber no meu olhar se eu estou sendo honesto comigo, muitas vezes. E vou lhe dizer que tem vezes que, mesmo sabendo, a gente acaba errando. Lógico. Mas é interessante poder me olhar no espelho e de fato reconhecer ele. É como se eu estivesse olhando para o Deus que habita dentro de mim, que habita dentro de todos nós, e poder refletir ali. É isso. Morte. Vou lhe falar uma coisa peculiar, mas que, pelo que eu sempre vejo, tem coisas que eu acho que só aconteceu comigo, mas no geral acontece com muita gente. Você acredita que na adolescência teve uma fase que meu medo era não morrer? Teve um momento da minha vida que eu não sei se baseado em... eu sempre fui muito fã de cinema e tudo mais, não sei se foi tipo uma paranoia Só que eu tive uma pequena fase assim, que eu diria depressiva, não sei dizer, em que eu tinha medo de não morrer, tipo, mas na verdade, com o passar do tempo, eu descobri que o meu medo era que todos que eu conhecia, que eram importantes para mim, morressem e eu ficasse.
Entendi. Certo. O seu medo era de ficar desamparado. O seu Desamparado. medo do desamparo. É por isso que é importante a orientação do terapeuta, do psicólogo, veja só. A sua fala já conseguiu resumir aquilo que eu estava passando e na época eu não busquei ajuda. Você, na verdade, teve uma fase com medo de se tornar um vampiro. Porque É, os vampiros são seres eternos. E por que é que eles sofrem? Porque eles são, na grande maioria, retratados como aham. pessoas feias. Sim, Porque eles são eternos, eles são eternos. imortais. E, e, Eles não vão ter o prazer dessa transitoriedade, de conhecer um universo totalmente e diferente. o que torna a vida tão especial é o fato dela acabar. Porque a gente vai passando as fases e vai se percebendo diante das transformações que nós sofremos. A minha cabeça de 20 não era a mesma dos 25, agora com 29 está diferente. E não só assim a cada 5 anos, como eu coloquei mais ou menos aqui, mas a gente é capaz de perceber ao longo do tempo as transformações e ou decide por amadurecer alguns pensamentos para chegar a alguns objetivos, seja relacionamento, seja financeiro, seja social, seja aprender habilidades novas que não aprendemos. Por exemplo, ah, eu gosto da ideia de aprender novas línguas. Eu também gosto da ideia de aprender novos esportes. De um tempo para cá eu fiquei muito ali na musculação e tal, porque querendo ou não, ela me trouxe a maior ferramenta mental que eu precisava, que era essa de me reconhecer diante de me permitir e de progredir. A musculação me trouxe esse reflexo. Mas é sempre importante a gente buscar desafios novos. A natureza está aí para a gente se aventurar, O né? seu processo foi de fora para dentro. De fora para dentro. Através da musculação, você introjetou essa mudança Aham, física, levou para a alma e disse: Não, eu também tenho que me transformar por sim, dentro. Não foi isso? sim, com certeza. Então, falamos de morte, mas aconteceu talvez ali um pouco o contrário, que era um medo de não morrer, não um medo de morrer. Mas o grande medo da maioria das pessoas, aliás, esse medo eu acredito que, tirando a morte, está dentro de todos nós. Aham, É o medo das coisas não serem eternas. Nós buscamos, sim, de certa forma, a eternidade. Quando você tem um relacionamento, qual medo de você tem da pessoa lhe abandonar? exatamente. Né? Aham, Quando você sai de casa, por que, que a mãe tem medo? Pô, de perder meu filho, ele está saindo da minha casa. Aí existe até um ninho vazio, a mãe se sentir vazia, porque meu filho, agora, meu filho saiu. Meu filho está crescendo, aí a mãe diz: está me abandonando? Existe, você vai ver é mãe. o famoso Né? cortar o cordão É, umbilical, né? mudar, Aham, evoluir, dar esse medo de mudança. sim, Né? E às vezes a gente tem que. Eu acredito que nós temos que entender este processo que tudo se transforma, inclusive as nossas relações. Se eu perfeito. me relaciono com a pessoa, pode ser como um barco. Algumas pessoas são como barcos. Eu estou atravessando um rio. Estou atravessando um lago. Eu pego um barco e atravesso. Quando termina esse trajeto, eu deixo o barco e vou embora. Né? Algumas pessoas são como barcos. Elas Certo. foram ótimas naquele período, mas não servem mais. Ah, mas não, tem que continuar, porque a nossa relação está se acabando. Acabou, é terrível, eu quero continuar. Não, já terminou o processo. Vá sozinho, não fique carregando o barco nas costas, que ele já não é mais útil, vai ser um peso para você. E é Perfeito. por isso que algumas pessoas sofrem muito, porque não querem acabar determinadas relações. Sim, sim. Não é? Agora, tem relações que são eternas, que não são barcos. São pessoas que atravessam esse lago nadando com você. Que é outro Exato. tipo de gente, como às vezes uma mãe, que nem às vezes a mãe pode ser um barco também, Sim. dependendo da situação, de como é a mãe, do histórico, né? Uhum. Mas tem pessoas que nadam com a gente e pode ficar com a gente até a gente morrer, né? Ou Perfeito. ela Aham. morrer. Agora tem uma lâmpada do Aladim. Eu queria que você fizesse um pedido para o universo, para Deus. O que é que você deseja? Hum,
Um único pedido para o universo, né? Para Deus, vamos ver. Que difícil, hein? Eu achei que seria mais fácil chegar aqui e pedir. Difícil esse pedido. É difícil Se esse tivesse pedido, mas não um tem tempo aí de 10 segundos, já teria não, perdido. não tem problema. Você pode fazer um pedido, como você acabou de fazer, em silêncio. Perfeito. Eu digo dificuldade, Aham. simplesmente você não quis verbalizar. Porque o pedido, às vezes, quando é muito profundo, ele é silencioso. Porque o silêncio, a gente faz pedidos em silêncio. E você acabou de fazer um pedido de silêncio tranquilamente. Perfeito. Eu Certo? confesso para o senhor que no primeiro instante, assim, talvez eu pediria a coisa que eu mais quero para minha vida. O que é? É, só que aí, no momento em que eu pensei em fazer esse pedido, eu senti que se eu tivesse a força de pedir de fato para o universo, para Deus, eu pediria algum tipo de coisa que pudesse resolver o problema de todo mundo, Da humanidade. da toda. humanidade, que isso ia refletir em eu alcançar esses meus desafios também, assim como todo mundo. Juliano, aqui está o seu registro no Mergulhando no Espelho. Que maravilha, obrigado. Está você aí. Maravilha. Juliano, você pode agora, meu amigo, pegar a câmera 1 aqui e dar os seus dados, como a gente faz para te encontrar, como é que... E fale, pode falar de você. O espaço é seu. Bom, eu sou Juliano Lavoisier, eu sou, como o seu Agenor já anunciou, nutricionista e treinador. Eu atuo no online e também atendo personal trainer aqui na região do Bela Vista. Quem precisar de alimentação, orientação dos exercícios físicos, seja presencial ou seja online, só procurar na rede social Juliano Lavoisier, tá? Meu querido, foi um prazer lhe receber. Prazer é meu, Agenor, e muito bom fazer parte aqui. E acabei, por alguns momentos também aqui, tendo um terapeuta diante de mim, me trazendo respostas da adolescência para você ver. Certo. Turma, estamos terminando Mergulhando no Espelho. Se inscreva no canal, dê o seu like, faça um comentário e venha fazer parte desta família cheia de afeto. A família de Mergulhando no Espelho. Tchau.